Atividade 11 da apostila 2 da segunda série do ensino médio, ela dá para nós aí 6 matrizes, né? Fornece para nós 6 matrizes e ela diz o seguinte: se possível, efetue as seguintes operações. Então nós temos aí o item A, que é a matriz A vezes B, menos o produto B vezes A. Bem, vamos fazer isso aí então em 3 etapas para o vídeo não ficar muito extenso. Bom, no item A, então nós temos essas duas matrizes, né? A matriz A e a matriz B. E ele pede para a gente realizar a operação A vezes B menos B vezes A. Bom, vamos por parte, né? Vamos fazer esse produto isoladamente, né? Vamos fazer primeiro a matriz A vezes a matriz B. Então, fazendo o produto aqui, ó, A vezes B. Então, nós vamos ter a matriz A, que é 2, 0, 6 e 7, vezes a matriz B, que é 0, 4, 2 e menos 8. Bem, para fazermos a multiplicação de matrizes, nós vamos multiplicar linha com coluna, tá? Então, nós vamos multiplicar a primeira linha com a primeira coluna e multiplicar os elementos correspondentes. O primeiro da linha com o primeiro da coluna, mais o segundo da linha com o segundo da coluna, tá? Por isso que lá no enunciado ele diz o seguinte: efetue as operações se possível. Por que se possível? Não é sempre que nós podemos fazer o produto entre duas matrizes. Para que a gente consiga fazer esse produto, para que exista o produto, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, porque nós estamos multiplicando linha por coluna, cada elemento correspondente. Primeiro da linha com o primeiro da coluna, segundo da linha com o segundo da coluna. Se eu tivesse, por exemplo, o terceiro da linha e não tivesse o terceiro da coluna, não seria possível efetuar tal produto, tá? Então vamos lá. Para obter o produto aqui, para obter o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna da matriz produto, então nós vamos multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 0 vezes 2. Aqui nós vamos obter, então, o primeiro elemento da matriz produto, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Para obter o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, para obter esse elemento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar a segunda linha com a primeira coluna. Então, fazendo esse produto, nós vamos obter aqui 6 vezes 0 mais 7 vezes 2. Então, multiplicamos todas as linhas da primeira matriz com a primeira coluna. Agora, vamos multiplicar todas as linhas da primeira matriz com a segunda coluna. Então, para obter o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, nós vamos multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. E, novamente, multiplicando os elementos correspondentes. Então, vai ficar 2 vezes 4 mais 0 vezes menos 8. Toda vez que formos multiplicar um número negativo, coloque ele dentro de parênteses.
Bom, aqui a gente vai obter, então, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Para obter o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, nós vamos multiplicar a segunda linha da primeira com a segunda coluna da segunda. Então, vai ficar 6 vezes 4 mais 7 vezes menos 8. Então, vamos resolver isso aqui. Então, aqui, ó, 2 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 mais 0, 0. 2 vezes 4, 8, né? 0 vezes menos 8 dá 0, então o segundo elemento aqui dá 8. 6 vezes 0 é 0, 7 vezes 2, 14. E 6 vezes 4 dá 24, 24 menos 56, né? 24 menos 56, então dá menos 32. Então, menos 32. Então, esse aqui é o produto A vezes B. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos fazer B vezes A. Fazendo, então, B vezes A. Então, vamos lá. Quem que é a matriz B? 0, 4... 2 menos 8, vezes a matriz A, que é 2, 0, 6 e 7. Então, fazendo essa multiplicação, primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 0 vezes 2, mais o segundo da linha com o segundo da coluna, 4 vezes 6. Bom, fazendo um pouquinho mais rápido, hein? Agora, vamos multiplicar a segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 2 vezes 2, mais menos 8 vezes 6. Então, vamos colocar o menos 8 dentro de parênteses. Agora, multiplicando a primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 0 vezes 0, mais 4 vezes 7. Agora, a segunda linha com a segunda coluna. 2 vezes 0, mais menos 8 vezes 7. Então, resolvendo isso aqui, então nós vamos ficar, a primeira aqui, 0 vezes 2 dá 0, 4 vezes 6 dá 24. Aqui 0 vezes 0 é 0, 4 vezes 7 é 28. Aqui 2 vezes 2, 4, 6 vezes 8, 48, menos 48. 4 menos 48 dá menos 44. 2 vezes 0, 0, menos 8 vezes 7, né? Eu não coloquei o parênteses errado aqui, corrigindo, né? Menos 8 vezes 7, então dá menos 56. Então, essa aqui é o produto nosso B vezes A. Note que esse produto A vezes B e B vezes A são diferentes. Então, não vale a propriedade comutativa na multiplicação de matriz. O que é a propriedade comutativa? Quando eu multiplico dois números, se eu falar assim, por exemplo, ó, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, né? 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6. Então, existe a propriedade comutativa entre dois números reais. Agora, quando nós formos multiplicar matrizes, não existe essa propriedade comutativa. Então, se eu vou multiplicar a matriz A vezes a matriz B, vai ser diferente de eu multiplicar a matriz B com a matriz A. Bom, lá ele pediu para a gente fazer o quê? Aquela operação A vezes B menos B vezes A. Então, ó, A vezes B menos B vezes A. Então, quem que foi a matriz A vezes B? A matriz A vezes B é a primeira aqui, né? Ó, 0,
8, 14 e menos 32. Menos a matriz B vezes A, que deu quanto? 24, 28, menos 44 e menos 56. Agora, então, como nós vamos fazer essa operação soma ou subtração de matrizes, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que realizar a operação com os elementos correspondentes. O primeiro da linha, o primeiro da coluna, o primeiro da linha e o primeiro da coluna. Então, aqui nós vamos fazer 0 menos 24, 8 menos 28, 14 menos o menos 44. Então, ó, vamos separar com um parênteses aqui, né? E menos 32 menos o menos 56. Bom, resolvendo isso aqui, nós vamos ficar 0 menos 24, então vai dar menos 24. 8 menos 28 vai dar menos 20. 14 menos menos 44, então esse sinal de menos com esse sinal de menos virá mais. Então vai ficar 14 mais 44, que vai dar então 58. E menos 32 menos menos 56. Então esse com esse vai ficar mais 56. Então menos 32 mais 56 dá mais 24, né? Então, essa aqui, né, é o resultado da operação A menos B, A vezes B, menos B vezes A.